Então, iniciando aqui a terceira parte do nosso mini treinamento, que é o estudo da vida espiritual. É bom eu destacar aqui que nós temos uma live na quinta e sexta-feira às 19, nós temos uma live nos domingos às 10 horas e temos uma mentoria de transformação da mente, que é transformar a nossa mente, a mente de Cristo, né? Na verdade, não é só a mente, é o caráter, é a conduta. E o ponto máximo da academia é treinar a vida espiritual, né? Então, em todos os nossos mini treinamentos, todo dia, a gente começa com temática. Essa semana está sendo piso industrial, pavimentação e radier, a parte de geotecnia, né? Depois a gente fala de gestão, e hoje nós falamos muito de reunião, de comunhão, e essa comunhão em Cristo, comunhão com a Trindade, né? Partindo dos problemas humanos aqui do plano horizontal, mas procurando em cada coisa que fazemos dar glória a Deus, sendo guiado por Cristo, né? E agora a terceira parte, então, o que nós fazemos? Nós pegamos um vídeo, né, um trechinho de algum estudo que fazemos e mostramos aqui o vídeo e vamos estudando o vídeo à medida que o nosso coração fale para comentar alguma coisa. Então vamos escutar o Bornelli com o tema Discipulado a Cristo, 4 estágios na preparação de odres novos. E o Espírito Santo está te falando, buscando rasgar você no meio, decidir o seu coração. Venha, 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 busque, conquiste, faça, alcance, né? Seja em que sentido for. O Senhor faz movimentos soberanos abaixo da superfície. Com qual finalidade? Verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Esse é o propósito de qualquer movimento soberano do Senhor abaixo da superfície. Meus irmãos, mais um detalhe. De novo, só em Lucas você vai ver esse destaque a respeito dos pés de Jesus. Marcos é o evangelho do servo, não é isso? Então você vai ver um destaque nas mãos de Jesus. Mas Lucas é o evangelho do homem segundo o coração de Deus, o sacerdote mediador. A ênfase de Lucas são os pés do nosso Senhor Jesus. Por exemplo, quando os evangelistas registram a cura do endemoniado de Gadara, o Gerazeno ou Gadareno, eles registram que então o Senhor fez tudo o que fez. Você conhece a história? Ele andava nos sepulcros, era amarrado com correntes. Lembra da história? E quando o Senhor o curou, os outros evangelistas vão dizer que ele estava, então, lúcido, são diante de Jesus. Mas Lucas não. Lucas vai dizer que ele estava prostrado aos pés de Jesus. Porque Lucas enfatiza esses pés de Jesus. Aqui você já tem duas vezes. Você tem Pedro aos pés de Jesus, olha aí no verso 8, e você tem o leproso do verso 12, com o rosto em terra, prostrado aos pés de Jesus. Está vendo? Porque é uma ênfase de Lucas nos pés de Jesus. Então vamos voltar ao verso 8, vamos concluindo. Prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor. Então eu queria que você notasse, irmão. Ali no verso 5 é mestre. Aqui no verso 8 é Senhor. Não é apenas alguém que tem direito de dar ordens, mas é alguém que é Senhor. Então ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Ou seja, o movimento soberano abaixo da superfície, usando coisas naturais, e como o Senhor é hábil em fazer a mesma coisa em nossas vidas. Que coisas naturais são essas? Rede, pesca, peixe, não é? Coisas naturais, coisas do ofício de Pedro. Sabe outra coisa que o surpreendeu muito, já que falamos em ofício? É exatamente isso. É que esse que ele conheceu como mestre, agora viu como Senhor, entrou no ofício dele. Como disse a poesia, entrou nas suas certezas. Entrou no que ele mais sabia fazer. Sabe o que aconteceu com T. Austin Sparks? Um dia ele se trancou no seu escritório dizendo para sua esposa:
não me traga notícia de nada, não me chame, não me perturbe, não me leve comida, nada. Eu vou trancar no meu escritório porque eu preciso de uma resposta do Senhor. Sabe para o quê? Ele já estava ministrando a palavra há alguns bons anos. Ele diz no seu relato, com humildade, que ele sabia fazer uma preleção sobre qualquer livro da Bíblia, dos 66, dizendo qual era o encargo central daquele livro, qual eram as ideias principais e o que o Espírito Santo queria dizer, através de cada um dos 66 livros. E sabe qual a conclusão que ele chegou naquele dia? Numa frase: o meu ministério é infrutífero. Senhores, como que... Por isso que é bom atingir os intelectuais, né? O cara era um pastor, sabia tudo da Bíblia, e ele teve a revelação de que o ministério dele era infrutífero. Sabe por quê? Porque o que comandava até então o ministério dele era o intelecto. A vida espiritual não tem nada a ver com o intelectual. Nada. Cultural, intelectual, nada. A vida espiritual é para qualquer um. Por isso, quando eu falo aqui que nós pregamos o empreendedorismo geotécnico, cristão, verdadeiro e produtivista, e falo que é para qualquer um, as pessoas ficam, não, mas não precisa ser engenheiro. Não. Por quê? Porque o verdadeiro conhecimento vem de Deus. Isso não é religião, isso é espiritual. E veja o caso desse pastor, conhecia tudo da Bíblia. Mas um belo dia ele teve a revelação que ele era improdutivo. Que produto que é esse? É o produto do Espírito Santo. É o produto da edificação de Cristo em cada um dos denominados cristãos verdadeiros, aqueles que têm uma vida espiritual. E esse é o nosso objetivo na academia. É pregar, falar da vida espiritual. Infrutífero. Parece que a ideia é: eu estou instruindo cabeças. Martin Lloyd Jones passou por algo semelhante. Sua filha, tão querida dele, escrevia cartas para ele depois que ela se mudou de Londres, enquanto ele concluía seu ministério na capela de Westminster, em Londres. E ele correspondia com essa filha. Então, a filha perguntou para ele como estava a Assembleia em Westminster. Sabe como ele respondeu? Naquela carta específica, ele disse assim: eu sei que essa Assembleia tem convicção. Convicção. Porque a verdade de Deus está sendo falada. Mas olha o que ele disse: mas o que eu aguardo é que eles tenham contrição. Olha só que importante. Ele dizia para sua própria filha que a assembleia, quer dizer, o grupo de pessoas que congregava com ele, tinha convicção. Convicção de Deus, de Cristo, enfim, das passagens bíblicas. Convicção. E ele vira para a filha e fala que ele queria dessa assembleia contrição. Sabe por quê? Porque convicção está ligado de novo a uma questão lógica, intelectual, sobre o conhecimento da vida de Cristo, de toda a Bíblia, beleza? Agora, a contrição é o que passa um filho de Deus, um irmão de Cristo. Ou Jesus Cristo não teve uma vida contrita, triste de ver a situação. Ele veio, ele deu a vida dele para salvar a humanidade e poucos escolheram, até os dias de hoje, poucos o escolhem como cabeça, ou escolhem para nascer de novo e ter uma vida espiritual em Cristo. Ou seja, a história da visão, do comportamento, da vida espiritual, que é o tema nosso, estudo da vida espiritual, ele é um tabu. As pessoas não creem na vida espiritual. As pessoas têm uma vida natural, né, planificada, eu chamo de plano do homem, plano da hipocrisia, diga-se de passagem, e não veem o plano vertical, que é a vida espiritual. Por quê? Porque o homem quer ver, o homem quer tocar, e a vida espiritual você não vê e nem toca.
você tem revelação. O Espírito Santo não age na tua mente, ele revela a verdade. É uma revelação da verdade. Por isso que diz que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é o caminho e a vida eterna. A vida eterna nele é uma questão espiritual. Como eu vou viver no outro? Só espiritualmente. Por isso que ele morreu naquela cruz daquele jeito, para marcar realmente época, né? Foi a grande vitória. Morreu, foi no inferno, tirou a chave lá de Satanás, que tinha até então direito de comandar o inferno, né? Por causa do pecado, né? E ressuscita com o corpo glorificado e ascende para os céus. Isso é tudo verdade, né? Então, é essa crença que está faltando. A crença em Cristo, em viver em Cristo. Bom, senhores, deu o nosso tempo aqui de hoje, e eu encerro aqui o nosso mini treinamento de hoje. Lembrando que depois esses trechos são gravados, e às 7 horas nós mandamos também no canal YouTube, o trecho da gestão administrativa, às 11 horas do tema, que é o piso, pavimento e radier, e às 8 da noite, esse daqui, que é o estudo da vida espiritual. Vem conosco, vem participar do nosso projeto, vem trabalhar conosco, né? Porque o trabalhar conosco, sobretudo, é edificar Cristo em cada um de nós. Vem conosco. Tchau, tchau. Um bom dia. E para aquele que trabalha comigo, até daqui a pouco. Comigo, não conosco.